E hoje a gente vai falar de estratégia. Se você está chegando agora, não se preocupe, a gente acabou de começar. Eu vi que tem muita gente entrando nesse momento, então não se preocupem, a gente só está começando. Hoje a gente vai falar de estratégia, e eu gosto muito de falar de estratégia porque é o tipo de coisa que te faz avançar mais rápido. Existe uma diferença muito grande entre aumentar o esforço, pura e simplesmente, e ter mais estratégia para cumprir uma determinada tarefa. Por exemplo, se eu quero viajar de uma cidade A para uma cidade B, eu tenho duas opções. Suponha que são 1.000 quilômetros de distância entre uma e outra. As minhas opções são: ou eu troco o meu meio de transporte, por exemplo, se eu costumo viajar a cavalo, que é lento, eu poderia trocar por um carro. Se eu costumo viajar de carro, eu trocaria por um carro mais rápido. Isso é ampliar o esforço. Um carro comum para um carro esportivo é dar mais esforço, imprimir mais esforço em direção à execução da tarefa. Isso é uma abordagem. A outra abordagem seria mais estratégica, por exemplo, analisar o mapa e escolher uma trajetória mais eficiente. Com isso, eu, ao invés de percorrer 1.000 quilômetros, percorreria 800, por exemplo. Isso é estratégia. Então, ao invés de só aumentar a velocidade da minha trajetória, eu também otimizo essa trajetória. É isso que a gente vai fazer hoje, dar essa visão geral, essa visão como se fosse vendo de satélite, de cima, vendo a sua cidade de cima, e aí você tem essa visão geral de qual é o plano, onde você quer chegar e como você pode chegar nesse ponto da forma mais eficiente quanto possível. Espero que vocês aproveitem bastante. O que eu vou fazer então, sem mais delongas, é compartilhar aqui a minha tela para que vocês vejam a apresentação que eu preparei. Digam, por favor, no chat se vocês já estão vendo essa tela azul. Parece que sim, não? Excelente. Deu uma travadinha aqui, mas parece que voltou. Pessoal, exatamente. Então, o que a gente vai falar hoje? A visão geral de método de redação, especificamente a nossa abordagem de redação, sobre redação. É justamente o que a gente chama de o método que leva alunos de 560 ou menos para 940 pontos ou mais na redação do Enem. E a gente tem um amplo histórico para falar disso, de como isso tudo funciona. Então, o que a gente vai ver hoje é o seguinte: o que é exatamente o método Escrever Online de redação? Muitos de vocês já devem conhecer isso, inclusive talvez nós tenhamos alunos aqui que podem dar uma ajuda aí no chat, mas a gente vai fazer essa visão geral estratégica do que é o método exatamente, como esse método funciona e, claro, como aplicar esse método e ter os mesmos resultados que alunos nossos de todo o Brasil. E, sobretudo, ao final, como conseguir esse método. E antes da gente avançar, eu queria deixar essa primeira frase de impacto para você, que é a seguinte: redação não é questão de talento, redação é questão de método. Isso é uma coisa que a gente sempre fala para vocês, e eu sei que às vezes é difícil de que isso fique memorizado, de que isso cause uma impressão suficiente para vocês realmente crerem nisso. Redação não é uma questão de talento, redação é uma questão de método. E muita gente ainda acha isso, muita gente ainda tem essa impressão de que escrever e escrever bem é uma questão de talento, mas ou que você precisa ser tão talentoso quanto um Machado de Assis, por exemplo, para escrever bem. E não tem nada mais longe da realidade. A prova disso, de que não é talento, mas que é método, está nos nossos próprios alunos ao longo de tantos anos. E eu, pessoalmente, não lembro de ter ajudado nenhum gênio da literatura nesses últimos 10 anos em que eu trabalhei nessa área de redação com a Escrever Online. E ainda assim, eu vejo os nossos alunos tirando 940, 980, 1.000 sem problemas todos os anos. Olha só, por exemplo, esse depoimento da Larissa. Ela disse o seguinte: nossa ex-aluna: com muita satisfação, comunico que tirei 980 na redação do Enem. Aproveito para agradecer ao Escrever Online todo o empenho que permitiu a conquista desta nota. Muito bom. Veja também a Ana,
Fico feliz em compartilhar que fui aprovada na USP, UFPR e Unesp em Medicina Veterinária. Tirei 980 na redação do Enem. Obrigada por todo o apoio. E olha também o caso da Ana Paula. Com as correções do Escrever Online, consegui alcançar a pontuação de 980 na redação. Obrigada pela ajuda. E também um caso que muitos de vocês já devem ter visto, que é do Fábio Constantino. Ele disse assim: quando assinei o Escrever Online e tive minha primeira redação corrigida, tirei 620. Mesma nota do Enem anterior. Nada bom. Porém, já próximo da prova, tinha uma média de 960 mil nas correções. Vocês foram essenciais na minha evolução. Por isso, serei eternamente grato. Esse caso é muito interessante, porque o Fábio não só começou a tirar 1000 no seu treino conosco, como ele tirou 1000 no Enem também. Inclusive, lá no nosso site tem um vídeo em que ele mostra esse depoimento super interessante de como ele progrediu justamente com a ajuda do nosso método, que é aquilo que a gente vai falar hoje. Então, saibam que isso é possível. E depois de ver esses depoimentos, que são muito otimistas, certamente 980, 960, 1000, eu preciso te contar esse segredo. Nenhum deles tinha algum talento especial. Como eu disse, em toda a nossa trajetória, eu nunca trabalhei com um aluno que fosse algum gênio de literatura. São pessoas como eu e você. Realmente são pessoas comuns, que tinham uma certa dificuldade, tiravam notas até ruins, mas com a ajuda de um método, de um passo a passo, de realmente pegar na mão, progrediram para notas excepcionais, inclusive nota máxima. E o que fez, afinal de contas, com que esses alunos que eu mostrei, casos que eu mostrei e centenas de outros, saíssem de um resultado ruim e chegassem a um resultado excepcional? O que foi responsável por isso, afinal? Vamos ver o caso do Fábio. O que fez com que ele passasse de um aluno 620 no primeiro Enem dele para o aluno 1000 no último Enem, em que ele foi aprovado em medicina? A resposta é muito simples. Entre o 620 e o 1000 existe um método. É isso mesmo. É um método que levou o Fábio e centenas de outros alunos do ponto A para o ponto B, da nota ruim para a nota excelente, do estado de candidato para o estado de aprovado. É um método que preenche essa lacuna entre o ponto A e o ponto B, entre a nota ruim e a nota máxima, entre o candidato e o aprovado, e o estudante universitário. Lembrando que isso também significou para ele passar, se transformar de um candidato à medicina para um aprovado em medicina e um futuro médico hoje em dia. Ele está cursando neste momento. E pelas contas logo também vai se formar. E por isso é algo tão importante, e é por isso justamente que eu estou dedicando essa aula inteira para falar sobre isso. E se você quiser saber mais, então atenção total aqui, continue assistindo até o fim, que essas coisas todas que eu vou falar vão fazer completo sentido na sua cabeça, e conforme eu for explicando, você vai entender exatamente do que eu estou falando, ok? Então, hoje é justamente o dia em que eu vou abrir os seus olhos para essa nova realidade. Eu vou te dar a chave para você entender o que está faltando para você ter o resultado que você quer em redação, no Enem e, de forma geral, para a sua aprovação. Então, fica comigo até o fim, que a gente tem muito a conversar. Muito bem. Vamos direto ao que importa, o método Escrever Online explicado. Com o tempo, nós, professores, notamos as dificuldades mais comuns, por assim dizer, dos nossos alunos. Talvez você se veja aqui também. Então, observe esses pontos que eu vou colocar e veja se eles se aplicam a você também. Muitas dúvidas são como escrever sobre um tema que eu nunca vi antes. Normalmente, a proposta do Enem é uma grande surpresa. Muita gente tenta adivinhar, muita gente tem uma série de hipóteses sobre o que pode ser o tema deste ou daquele ano. Tem todo tipo de teoria de como descobrir, mas as pessoas nunca acertam. A verdade é essa, é sempre uma grande surpresa, sempre surpreende, sempre pega desprevenido de uma maneira. E ainda assim há candidatos que têm grande sucesso com isso, mesmo que seja um tema
que a pessoa nunca viu antes. O aluno nunca viu o tema antes e ainda assim tem grande sucesso com os seus textos. Outros, no entanto, nem tanto. Outra dificuldade comum, como começar o meu texto? Quer dizer, o que eu faço exatamente? Quer dizer, eu vou sentar ali no dia da prova, o que eu faço? Qual que é o passo 1? Essa é uma dúvida muito comum, talvez seja a sua também. Como argumentar? Quer dizer, como construir esse percurso argumentativo em que eu estabeleço o meu ponto de vista lá no começo e tenho sucesso em levar o meu leitor, que é a banca no caso, até uma conclusão que faça sentido. Como eu faço isso? Qual que é a mecânica da coisa? Como isso funciona? Uma dificuldade muito comum. Também, como organizar as ideias e colocá-las no papel? Isso tem a ver também com argumentação, isso tem a ver com projeto de maneira geral, isso tem a ver com coesão e coerência, enfim, e todos esses elementos. É uma dificuldade muito comum. Como sair de 500 ou menos 400, 420 e chegar ao 900 mais, quer dizer, entre 900 e 1000? Como chegar a uma nota alta? Como sair dessa média baixa e ir para uma nota alta? E também como usar repertório sociocultural corretamente. Se você acompanha a gente, você sabe, repertório sociocultural é o termo do ano, é a palavra-chave do ano. A banca tem cobrado muito isso. Isso tem tudo a ver com essa bagagem que você traz para a prova, essa coisa autoral, essa coisa de conhecimento de mundo que você vem construindo. Como eu aplico isso corretamente? Como eu faço isso de uma forma diferenciada, que realmente agrega para a minha redação? E também, claro, como lidar com o tempo no dia da prova. Afinal de contas, todo mundo tem o mesmo tempo, mas nem todo mundo consegue se organizar do mesmo modo. Então, é claro que existe uma estratégia para isso. Como fazer isso? Essas, enfim, são as dificuldades mais comuns que nós, professores, observamos. E é claro que existe um modo de resolver tudo isso. O problema é o seguinte: nós chegamos muito rápido, ao longo dos anos, à conclusão de que as respostas para essas perguntas, para essas dúvidas mais comuns, essas dificuldades comuns, não estavam por aí. Essas respostas não estavam em livros, não estavam em cursos, não, nem na opinião de um monte de gente que fala todo tipo de coisa no YouTube, você já deve ter visto. Por conta disso, a gente começou a montar esse método próprio, essa abordagem própria. E também a testar isso com gente de todo o Brasil, com alunos de todo o Brasil. Já são 10 anos de experiência nesse sentido. E os resultados foram chegando e a gente viu que tinha acertado em cheio. Os resultados falam por si. Então a gente acertou nesse ponto, nessa abordagem, e a gente conseguiu chegar a certas respostas nada óbvias que não estavam disponíveis por aí. E por conta disso, eu comecei a notar algumas coisas em comum nos alunos que tiravam entre 900 e 1000 todos os anos. Eu reuni tudo isso em forma de princípios. Então, são 3 grandes princípios que você precisa conhecer. E agora a gente está entrando mesmo na parte de estratégia. Então, muita atenção aqui, todo cuidado. Se você ainda não fez isso, pegue um caderno ou uma folha de papel, pegue uma caneta ou lápis, seja o que for, tome nota disso. É muito importante. Mesmo que você pretenda ver a gravação depois, não importa. Tomar nota disso vai fazer com que você tenha elementos agora para tomar ação. Então, como eu disse no começo, estratégia é essa abordagem inteligente que te faz chegar mais rápido, não necessariamente acelerando ou imprimindo mais esforço, mas sim fazendo a coisa de forma mais inteligente. Então a gente vai chegar usando estratégias, vamos chegar mais rápido no seu destino, vamos chegar mais rápido nos seus objetivos, que no caso é melhorar em redação, é ter uma excelente nota em redação. Então eu notei esses 3 grandes princípios, vamos falar deles mais um pouco. O primeiro deles é: você precisa jogar as regras do jogo. Isso parece óbvio sendo falado, mas não é tanto assim na prática. Muita gente chega na prova sem saber como a prova funciona. Isso não funciona. Você realmente tem que se preparar sabendo como o jogo funciona. Se você vai jogar um jogo qualquer sem conhecer as suas regras, você vai falhar. E você não adianta olhar para si e se achar um fracasso. Você não se preparou para o jogo. Todo jogo tem regras. A prova também tem regras. E essas regras estão disponíveis publicamente. Você pode analisar isso e tomar uma postura, adotar uma estratégia
que tenha sucesso, porque você precisa conhecer as regras antes do jogo, senão você vai falhar inevitavelmente. Então, seus inimigos de agora, com relação a isso, são não saber como a prova funciona, isso que eu acabei de falar, não saber como sentar e escrever uma redação do começo ao fim, é também não saber as regras do jogo, não saber se o que você faz ou o que você fez está certo ou não, porque ninguém te disse, quer dizer, ninguém soube te dizer se o que você fez está certo ou não, e ainda por cima ter que lidar com os mitos inventados e espalhados por tanta gente e que só atrapalham o seu progresso. Sem se familiarizar com as regras do jogo, você jamais vai conseguir, porque tudo vai parecer completamente aleatório e sem sentido. É como entrar num campo de batalha com os olhos vendados, com os olhos cobertos. Você vai ouvir sons, vai ouvir explosões, vai ouvir movimento, mas não vai saber do que se trata, não vai conseguir se localizar. É o mesmo, por exemplo, que tentar jogar xadrez, um jogo de xadrez, com regras de truco. Não vai funcionar, simplesmente não vai. E uma das grandes regras do jogo, que muita gente não conhece, é justamente o porquê, a motivação da prova de redação do Enem, por que ela existe. Então, qual é a função social da redação do Enem? Por quê? A regra mais importante do jogo, para começar, como visão geral, é qual a função social da prova de redação. É preciso voltar para esse princípio para ser capaz de entender por que você deve fazer isso ou aquilo na redação. O fato de a banca te pedir uma redação na prova tem uma razão. Não é só para te torturar, né? Não é só para te causar mais preocupação. Isso tem uma razão, tem um porquê de ser. É justamente a oportunidade de você, como candidato, demonstrar o seu preparo para o exercício de cidadania, para atuar na realidade concreta em que você e eu vivemos. Esse é o objetivo. É por isso que os temas de redação, todo ano, são sempre de ordem social, são sempre de ordem científica, são sempre de ordem cultural ou política, sempre circulam nesse tipo de tema. Esses temas têm a ver justamente com as questões que estão presentes na sociedade em que nós vivemos, eu e você, que são atuais e muitas vezes são questões ainda não resolvidas, questões sem solução. E isso se liga, esse objetivo, essa função social da prova de redação, se liga, como você já deve ter imaginado a essa altura, com a proposta de intervenção, que é justamente a oportunidade que você tem para mostrar que é um cidadão com pleno conhecimento e domínio do seu papel. Tem tudo a ver, não é à toa, não é à toa que existe uma proposta de intervenção, não é à toa que lhe é pedida uma solução verossímil, concreta, palpável, realista para um problema, para que você exerça o seu papel como um cidadão consciente, um cidadão inserido na sua realidade social. Essa é a função social da prova. Você precisa conhecer isso como regra fundamental do jogo, porque se você não entende isso, você vai falhar inevitavelmente. Você vai sempre fazer um texto que não cumpre a função social, que não cumpre o objetivo de uma dissertação que tem uma função social específica dentro da prova da Enem. Então, essa é a regra fundamental do jogo, dentre tantas outras do qual a gente não vai falar, evidentemente, por questões de tempo. Mas esse princípio de conhecer as regras do jogo poderia ser resumido justamente na questão de qual a função social da redação do Enem. Então, o que a gente acabou de fazer aqui foi se distanciar um pouco do problema. Vamos olhar os porquês, a razão de ser da prova de redação do Enem. E isso importa muito, porque tem tudo a ver no modo como você vai desenvolver o seu texto daqui por diante. Muito bem. Estão me acompanhando, gente? Digam-me, por favor. Vamos lá. Segundo princípio, lembre-se que são 3 princípios, então espero que você esteja anotando. O primeiro princípio é que você precisa conhecer as regras do jogo, senão você não vai ganhar, você não vai poder jogar bem. O princípio 2 é você precisa dos 3 pilares. O que isso quer dizer? Vou dar tempo para você anotar, inclusive. Princípio 2, você precisa dos 3 pilares. Olha só, isso que você está vendo na sua tela
é um banquinho de 3 pernas? Você já sabe. E calma, eu sei que a gente está falando de redação aqui e não de mobília para sua casa, sem sombra de dúvidas, e isso já vai fazer sentido para você. Essa foto vai fazer sentido para você. A questão que eu quero ressaltar aqui é que um banquinho como esse precisa de 3 pernas, no mínimo, para se sustentar. Certo ou errado? Se você tirar uma das pernas, imagina um banquinho imaginário, sem uma das pernas, com 2 pernas, o que acontece se você tentar usá-lo? Você vai cair junto, correto? É inevitável. E se você não cair é porque você está apoiando com as pernas, portanto, o seu banquinho tem três pilares, né? 3 pernas de algum modo. Simplesmente não funciona se não tiver 3, pelo menos. A mesma coisa acontece com a redação do Enem. Você não pode ignorar os 3 pilares da redação. E atenção, caneta em mãos, você vai querer anotar isso. A redação tem 3 pilares fundamentais e se você ignorar qualquer um deles, a coisa não vai dar certo. Você pode até ter uma ilusão de que você está avançando, mas tenha certeza, você vai cair. Vamos ver então quais são os 3 pilares. Sem esses 3 juntos, técnica certa, repertório sociocultural e treino orientado. Sem esses 3 grandes pilares da redação, você nunca vai conseguir escrever excelentes redações. Ponto final. Anote isso. Os 3 pilares da redação fundamentais, indispensáveis, são técnica certa, de escrita naturalmente, repertório sociocultural e treino orientado. Tire um deles e você vai cair. Tire repertório sociocultural, que é uma coisa que se ignora o tempo todo, e você vai ter um texto extremamente pobre. Tire treino e você vai ter muito conhecimento e nenhuma prática. No dia da prova, não vai dar certo. Tire técnica e você pode até ter um bom repertório e ter treinado bastante, mas você treinou errado. Você treinou com pressupostos incorretos. Você treinou com método incorreto. Não adiantou nada. Você pode ter escrito 1000 redações, mas se você não conhecia os princípios, você fez 1000 redações ruins e no dia da prova, óbvio que não vai dar certo. Então, não tire nenhum dos pilares da redação, porque não funciona. E isso não funciona nunca e nunca funcionou. E sabe qual é o grande problema? É justamente isso. A maioria foca só em um ou outro, ou 2 pilares no máximo, desses 3. E é claro que não dá para ir muito longe. É claro que focando só em um ou 2, você não chega onde quer. Conhecimento, que é o primeiro pilar, quer dizer como escrever. É a técnica propriamente dita. Repertório, quer dizer como construir, como tornar sólido, como tornar completo o seu repertório sociocultural. E treino, é claro que não basta você escrever, é preciso que o seu texto seja corrigido, senão você nunca vai saber se está acertando ou não. Esses são os desenvolvimentos dos 3 grandes pilares. Quando você junta uma técnica de escrita correta, e atenção, eu insisto nesse termo correta, porque isso não é tão óbvio assim. Quando você junta a técnica de escrita correta com treino e correções, treino com correções, quer dizer, escrever e enviar e ter um professor que corrija e te retorna também do jeito certo, não qualquer coisa, você chega ao que a gente poderia chamar de ótimo, como intersecção dos dois, como uma sobreposição. Técnica correta, treino adequado, você tem um texto ótimo. E ótimo é algo com que todo mundo já ficaria satisfeito, não é? Ótimo parece suficiente, mas não é. O seu concorrente, e esse é o grande problema, o seu concorrente também consegue ser ótimo de alguma maneira. Você precisa alcançar algo melhor, sobretudo com a concorrência que nunca diminui. É aí que entra o terceiro pilar, que todo mundo ignora, que é repertório sociocultural. Quando você adiciona esse ingrediente, o seu texto passa de ótimo a excepcional.
a intersecção de 3 coisas, dos 3 pilares. Aí, nesse caso, não tem concorrente para você. É como se você tivesse a chave que destrava todo o seu potencial e permite que você escreva textos incríveis toda vez. Não passa a ser um acidente, não passa a ser chance, é simplesmente toda vez. Você tem a chave que destrava o texto perfeito, os 3 pilares juntos. E ninguém pode te parar quando você tem e domina os 3 pilares. Isso é extremamente poderoso. Use isso ao seu favor e nunca mais você vai ter dificuldades. Eu prometo, eu vi isso acontecer durante 10 anos. Use isso ao seu favor e você nunca mais vai ter dificuldades. Existe um jeito certo de fazer isso, não tenha dúvida. Espero que você tenha anotado até aqui. Já vimos 2 princípios, então vamos ao terceiro, a essa visão geral que a gente está fazendo aqui. Princípio número 3. Nem toda informação é conhecimento válido. Pausa para anotar. Princípio 3. Nem toda informação é conhecimento válido. E eu me refiro a uma coisa bem específica. Isso vai mudar a sua perspectiva sobre redação. O que eu vou dizer a partir de agora vai mudar completamente a sua perspectiva sobre redação. Pode causar choque, mas é a verdade e eu preciso te dizer isso. Então, prepare-se. Prepare a caneta e vamos lá. A grande realidade é que nem todo mundo ensina redação, nem todo mundo que ensina redação está jogando ao seu favor. Deixa eu explicar. Hoje em dia, a gente encontra dezenas e dezenas de canais no YouTube, sites, blogs, cursos avulsos, livros, professores, etc. Todo mundo quer te ensinar a fazer redação de um jeito. Todo mundo tem alguma coisinha ali que diz que é a grande sacada, o grande segredo. O problema é que, de propósito ou não, aí não sou eu que vou julgar, eles não estão te ensinando tudo o que você precisa saber. E pior, eles estão te ensinando coisas completamente erradas. Mas erradas mesmo. Não é questão de opinião minha aqui. Está errado e ponto final. O problema é que, hoje em dia, qualquer pessoa pode gravar um vídeo e colocar na internet. Você sabe disso. Qualquer pessoa pode criar um canal, qualquer pessoa pode criar uma conta no Instagram e começar a gravar vídeos sobre redação ou sobre qualquer coisa. Não quer dizer que a pessoa saiba do que está falando. É ou não é? O que eu vejo de coisa errada e verdadeiros mitos sobre redação sendo ensinados por aí não está escrito. Isso é muito grave. E isso vai te causar choque. A maioria da informação disponível abertamente na internet sobre redação hoje está equivocada. E esses mitos, esse modo equivocado de ensinar, está te atrasando por meses, talvez por anos, e pode te custar a sua vaga. E deixa eu te dizer isso com todas as palavras, com toda a ênfase. Esses mitos que estão ensinando por aí podem custar a sua vaga e isso é muito grave, sem sombra de dúvidas, a coisa é séria. Cuidado com quem você segue. Aluno que foi bem no Enem não tem qualificação para ensinar. Aluno que foi bem no Enem tem um modo como ele mesmo foi bem no Enem, quer dizer, ele não pode ensinar isso, ele não pode replicar, não pode gerar resultado a partir da experiência pessoal. Professor sem experiência e sem resultados não tem qualificação para ensinar. Professor que diz coisas que vão contra as diretrizes do Enem, tem muita gente que faz isso, e contra o bom senso, não tem qualificação para ensinar. Simples assim. E, no entanto, existe um oceano de gente assim na internet, você já deve ter percebido. Olha só, não existe nenhum filtro no YouTube, não tem um conselho de sábios que assiste cada vídeo e decide se a coisa é boa ou não. É só um depósito de conteúdo. Tem coisas boas, tem coisas ruins e tem coisas péssimas, completamente erradas. Às vezes é difícil separar uma coisa da outra, por isso é preciso ter um cuidado muito grande. E eu vou trazer um exemplo apenas de coisa completamente equivocada
e que às vezes atrasa a aprovação do aluno em anos. E esse exemplo é modelo de redação. Existe um número preocupante de pessoas, ensinando a usar modelos prontos de redação. E eu preciso mesmo dizer que isso está completamente errado. Eu preciso dizer isso para a nossa audiência, para vocês que nos acompanham. Será que é necessário? Eu preciso dizer que eu nunca ouvi falar de aluno aprovado que ficou usando modelo de redação ao invés de aprender a escrever de verdade. É preciso mesmo falar sobre isso. Por que não usar modelos prontos, caso essa dúvida ainda fique na sua cabeça? Deveria ser intuitivo, mas ainda assim vale a pena falar sobre isso. Tem um monte de razões, evidentemente, e essas são apenas algumas. Primeira de todas e mais importante, o modelo de redação pronta, te dá o peixe, mas não te ensina a pescar. Você já viu essa analogia em tudo quanto é lugar. Dar o peixe quer dizer dar a coisa pronta. Você consegue usar o que está pronto, mas não sabe como funciona. Ensinar a pescar é ensinar a habilidade propriamente dita. Então, o modelo te dá o peixe, ou seja, te dá um modelo pronto, que você vai e engata ali, mas não te ensina a pescar, não te ensina a escrever. Por mais que você memorize modelos, você nunca terá aprendido a escrever de verdade. Isso vai gerar uma série de problemas. Um desses problemas, o modelo pronto exige que você memorize um texto inteiro ou blocos completos, fechados de texto. E as chances de você esquecer isso na hora da prova são de 90% ou mais. Imagina o risco de você ter se preparado só com modelos, que não é preparação coisa nenhuma, é só um atalho bobo, um atalho realmente pouco desenvolvido, pouco sofisticado. Você chega na hora da prova e você esquece. O que fazer? Você, de repente, se depara com um tema que você nunca viu, que você não sabe como encaixar naquele modelo que te prometeram que funciona para qualquer redação, mas não funciona, e você esquece. Você faz o quê na hora da prova? Você não tem elementos para escrever, você não sabe escrever. Os modelos não te ensinaram a escrever. Isso gera uma série de consequências, inclusive no ensino superior, se você tiver o acidente de passar em algum curso. Vai te gerar problemas muito sérios no ensino superior, em que a habilidade de escrita é necessária, sim, inclusive em cursos de exatas. E, claro, também, um modelo pronto só funciona por acidente. Um modelo pronto só funciona por acidente. Se você, por acidente, se lembrou daquele modelo que você memorizou, se por acidente aquele modelo que você lembrou se encaixa naquele tema da prova, se por acidente aquele modelo foi considerado um texto suficiente pela banca, normalmente não. E acidentes, como você sabe, são imprevisíveis. A grande questão é, e isso é muito sério, pense nisso. O que você prefere? A incerteza do modelo pronto, baseado em acidente, ou a certeza de dominar a habilidade de escrever redações de verdade, não importa o tema? O que é mais importante para você? É quase uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que não exige resposta. O que você prefere? Incerteza do modelo pronto, a incerteza do acidente de dar certo, ou a certeza de dominar a escrita, de saber escrever? Não importa a circunstância da prova, não importa o tema, não importa o nervoso, a ansiedade que você tenha no dia, você sabe o que fazer, você senta e faz. O que é preferível? A incerteza ou a certeza? É fácil dizer. A grande verdade é a seguinte: quem aprende a pescar nunca passa fome. É evidente. Quem sabe escrever nunca passa dificuldade. Quem aprende a escrever nunca passa dificuldade. Nunca mais, prometa-se a si próprio, nunca mais dependa de alguém para escrever uma redação excelente. Aprenda a pescar. Ou seja, aprenda a escrever de verdade e conquiste a independência que vai te levar à aprovação. É o único caminho certo. É o único caminho que não depende de sorte. É o único caminho que não depende de um acidente de dar certo. É o único caminho que é certeiro.
E também existe uma outra questão muito importante. Usar modelo pronto diz muito sobre o tipo de candidato que você é. Espero que não seja o seu caso. Você precisa se afastar dessa mentalidade do modelo pronto. O uso disso, de modelo, diz mais sobre você como aluno do que você possa imaginar. A pessoa do modelo pronto, olha só, busca sempre atalhos. E quem busca atalhos em redação não para por aí. Quem busca atalho em redação, busca atalho também nas outras matérias e talvez em outros aspectos da sua própria vida. E adivinha só, não existe atalho de verdade. Não existe atalho. Não existe um caminho curto, um caminho secreto que só você vai descobrir, que você, de algum modo, burlou o sistema e conseguiu chegar mais rápido que todo mundo sem esforço. Se você se acostuma a querer atalhos, você vai buscar a solução que parece mais fácil em redação. E também em matemática, e também em física, e também em história. E aí vai começar a estudar só aquelas listas de tópicos, dos tópicos que mais caem no Enem, ao invés de estudar o programa inteiro, que é o que realmente cai. Vai começar a decorar informações aleatórias, ao invés de tentar entender a matéria. Enfim, você pode até conseguir uma nota final razoável, mas jamais uma nota final suficiente para conseguir uma vaga em qualquer curso. Entende o que quer dizer isso? O modo como você faz uma coisa é o modo como você faz tudo. O modo como você faz uma coisa é o modo como você faz tudo. Se você toma atalhos em redação, você tende a tomar atalhos em outras matérias. Você tende a tomar atalhos em outras partes da sua vida. Não seja aquela pessoa que vive de buscar atalhos. Procure conhecimento real, conhecimento sólido, que vai realmente te ajudar a conquistar todos os seus objetivos. Porque se você se acostuma a ser a pessoa que busca atalhos, você vai descobrir, talvez muito tarde, que aquele atalho não leva ao destino que você queria. E talvez seja tarde demais. Não seja a pessoa que vive de buscar atalhos, que vive de buscar um jeitinho, de fazer menos e conseguir mais. Às vezes, só o trabalho bom, o trabalho honesto, o trabalho duro, aplicado, é o que vai funcionar para você. Então, como alcançar isso? Quer dizer, como dominar os três grandes pilares da redação e os três grandes princípios que regem tudo isso, e se desfazer desses mitos e jogar com as regras do jogo real, que é o que realmente importa. Como fazer isso? Como sair desse oceano de concorrentes e desinformação e ir para a ilha segura da aprovação, que é onde você quer chegar? Eu vi as pessoas se perguntando isso por anos, e eu e a professora Fernanda sempre nos perguntamos como a gente poderia ajudar da melhor maneira possível. E essa resposta, a resposta para isso, foi justamente a criação do nosso próprio método ao longo desses anos todos. É o que a gente chama de método escrever online, o nosso próprio método, um conjunto em comum de ferramentas que leva alunos de 560 para 940 pontos ou mais, tipicamente mais, na redação do Enem todos os anos. Incomum porque não é à toa, é incomum porque vai contra toda essa corrente que te vende o mais fácil, que te vende a ideia de que existem atalhos, que existe um segredo que ninguém te contou ali, um atalho, um modo mais fácil que não dá trabalho nenhum, e aí você vai ver te dar um caminho errado, te dar uma porta errada. É por isso que é incomum, a gente vai te mostrar o caminho reto, o caminho correto, o caminho estratégico para você chegar, que não é atalho, é estratégia, é completamente diferente. Como isso funciona, então? A gente organizou esse método diferencial, esse método em comum, esse método que funciona numa plataforma online especial que reúne tudo isso. Primeiro pilar, conhecimento certo através de uma técnica de escrita única e diferente de tudo o que você já viu ao nosso curso de redação, a nossa técnica de escrita, nosso método de escrita de redação para o Enem e para os outros vestibulares. Segundo pilar,
construção de repertório sociocultural através de uma ferramenta inédita que nós criamos, que se chama cadernos temáticos. Eu vou falar deles. Pilar 3, treino orientado com correção por professores gabaritados de verdade. Já vou falar disso também. Vejam que para cada pilar que eu expliquei antes, nós temos uma solução que faz sentido, uma solução sólida e que amarra tudo esse projeto. Nós temos a técnica certa, que é composta pelo método de escrita completo, nosso curso, aulas em vídeo extremamente didáticas, que realmente pegam na sua mão e te levam do zero ao ponto que você quer chegar, ao texto pronto, a habilidade propriamente de escrita. E esse método de escrita, essa técnica de escrita, funciona mesmo se você não tem qualquer talento. Como eu disse antes, não é questão de talento, é questão de método. Se você souber, se você tiver a chave que destrava o método, você sabe o que fazer. Não é questão de talento. Você não precisa ter talento literário, você não precisa nem gostar de escrever para escrever uma boa redação, eu garanto. E funciona mesmo se você não sabe nada de nada, se você realmente está no ponto zero. E funciona mesmo se você já treina de algum modo e nunca sai dos 500 pontos ou menos, ou no 500, 600, está sempre naquela média fraca, insuficiente. Você não pode chegar na prova com média de 500, 600, 700 pontos. Você precisa de muito mais para ter uma chance real de aprovação. A segunda coluna é a questão do repertório, como eu já disse, e como a gente aborda isso. É uma das partes em que os alunos mais têm dificuldades, porque ninguém está resolvendo isso. Ninguém está abordando isso da maneira certa. Quem ensina redação por aí está simplesmente falando de, normalmente, um curso, um livro, alguma coisa assim, mas nunca aborda a questão do repertório. Ou dão dicas completamente genéricas, do tipo, leia mais, veja filmes, não sei o quê. Isso não é suficiente, isso não é um método para aquisição de repertório. O que a gente tem aqui, dentro do nosso método, é uma técnica de construção gradual de repertório e que funciona. Conhecimento sólido toda semana, semana a semana, até o dia da prova. E, com esse método, você não precisa ser o aluno que lê centenas de páginas além do material de escola, 20 livros todo mês, 5 filmes por semana, nada disso. A gente criou um conceito totalmente novo para suprir esse problema, que se chama caderno temático. Muita gente daqui já conhece porque a gente apresenta nas nossas aulas semanais. O caderno temático é uma revista semanal em PDF com discussões temáticas, em que contém citações, alusões contextualizadas e muito conhecimento digerido que você pode aproveitar imediatamente. Aqui nessa tela tem só alguns exemplos dos muitos cadernos temáticos já lançados. Toda semana a nossa equipe escolhe um tema importante, um tema relevante para a sociedade e faz essa apresentação bonita, bem feita, bem estruturada, realmente uma revista agradável de consumir. Não são muitas páginas, não é muito texto, não é muita coisa, não é uma coisa que vai atrapalhar o seu cotidiano. É um material agradável, didático e realmente completo para você adquirir conhecimento sobre determinados temas. E conforme você vai consumindo isso ao longo do tempo, lembrando que é um temático novo por semana e mais uma aula semanal. A gente sempre tem um aulão às segundas-feiras para discutir o tema daquela semana. Conforme você vai fazendo isso, consumindo esse material curto, didático, direto ao ponto, você vai expandindo o seu repertório sociocultural de uma maneira incrível, sem nem perceber. Não existe um modo mais rápido e mais seguro de fazer isso. Eu garanto, ninguém está fazendo isso por você hoje. E a gente faz isso toda semana por você. O outro pilar que a gente resolve é a questão do treino e das correções. Isso é absolutamente indispensável. Afinal de contas, não existe uma técnica boa sem treino orientado. Você só conhecer, você, por exemplo, estudar a técnica de piano e nunca sentar na frente do piano, não vai fazer com que você aprenda a tocar piano. Não adianta. Você pode estudar durante um ano inteiro os melhores livros sobre piano, sobre técnica de piano, mas se você sentar diante de um piano para fazer uma apresentação, você não sabe nem por onde começar. É óbvio, treino é fundamental. O que a gente faz para resolver isso é oferecer correção profissional de redação toda semana.
é uma correção feita por um dos melhores professores do Brasil. Você tem acesso realmente a profissionais extremamente diferenciados, com formação topo de linha, que vão corrigir seu texto de forma extremamente detalhada. E também vai ter acesso a um banco de temas já disponível, mais de 400 temas inéditos, no estilo do Enem e também de outros vestibulares. E toda semana tem um tema novo. Não é o mesmo tema do caderno temático. O caderno temático é uma coisa, o banco de temas para você escrever sua redação é outra coisa. Então, é mais um elemento para você construir seu repertório também. Afinal de contas, quanto mais temas você tiver contato, mais você vai se preparar para surpresas no dia da prova. É isso que a gente provê para os nossos alunos. E a correção, como eu falei, é super detalhada. Tem nota e comentários separados por competência e também uma nota final, evidentemente, comentários gerais. E é algo que fala sobre tudo o que você está errando e acertando e o que fazer para melhorar. Não é só uma correção de ortografia, não é uma correção de pontuação, é uma correção de aspectos que realmente importam na sua redação. Se a sua tese está bem definida, se a sua argumentação é sólida, se a sua proposta de intervenção convence, está completa ou não, o que você pode melhorar na questão do percurso argumentativo, o que você pode melhorar em termos de coesão, de coerência, enfim, todos os aspectos necessários na visão macro para você ter o melhor texto possível dentro do gênero que o Enem pede. O método Escrever Online, como você pode ter visto, é, então, o mais completo método e conjunto de ferramentas para você escrever redações entre 920 e 1000. Ponto final. E não sou eu quem diz isso. São os nossos alunos que conseguem resultados impressionantes todos os anos graças a esse método. Todos os anos, eu repito, funciona. É um método que você pluga, você conecta e funciona. Você segue o método e a coisa funciona. Olha o exemplo da Sara, um depoimento um pouquinho mais longo, mas que vale a pena ler para você ver o percurso dela, para você ver como ela experienciou essa questão do nosso método. Ela disse assim: quando decidi assinar o site, estava à procura de um que oferecesse um serviço de correção de redação de qualidade e para mim valeu muito a pena. As correções são detalhadas e de acordo com os critérios da banca examinadora que você indicar. E se porventura persistir alguma dúvida quanto à correção, o aluno pode tirá-la com o corretor da sua redação por meio de comentário, o que é fundamental para que a escrita possa progredir, sem dúvida. Além desses dois pontos que citei, ainda há uma outra série de recursos no site que contribuem para o desenvolvimento da capacidade de escrita. Por exemplo, as videoaulas que formam um curso extensivo de redação são muito boas para quem está começando do zero ou para quem, como foi o meu caso, já está há um tempo sem praticar e sente a necessidade de rever a parte teórica de como produzir uma redação antes de partir para a prática. As aulas são bem objetivas, ensinando tudo o que você precisa saber para começar a fazer redações de forma mais consciente. Enfim, o Escrever Online é um site incrível que promete com o seu propósito. Agradeço a Deus por ter encontrado esse site. É o depoimento da Sara. E não para por aí. A gente tem também o caso da Mariane, nossa ex-aluna. Tirei 960 e fiquei muito satisfeita. Graças a vocês, consegui esse progresso na redação. Muito obrigada. Ou o caso do Bernardo, passei no Enem, em medicina. Vocês me ajudaram e por isso eu agradeço. Tirei 960 na redação, passei em medicina na UFMG, a Federal de Minas Gerais. Olá, ao caso da Ruth, gostaria de agradecer a todos do Escrever Online e dizer que foi uma surpresa muito agradável ao ver que minha nota de redação no Enem foi 960. A todos, o meu muito obrigada. Também o caso da Mônica, fui aprovada no vestibular e não poderia deixar de agradecê-los pelo curso. Fui aprovada em Medicina na FAMECA, Catanduva, e na PUC Campinas. Olha também o caso da Ana Carolina. Gostaria de agradecer a toda a equipe e o suporte que ofereceram. No Enem 2017, eu obtive a pontuação 940 e acredito que vocês contribuíram com grande parte desse caminho. Ou o caso do Matheus, só me resta agradecer vocês. De 560 na redação, em 2016, para 940 em 2017. Olha como foi a progressão dele, de 560 para 940. É exatamente o que a gente faz
quando você conecta um método. Muito obrigado pelas correções, dicas e aulas. Vocês fazem parte dessa evolução. Obrigado. No caso do Antônio também, uma progressão muito expressiva. Minha nota foi a maior que já obtive dos 620 que tirei na edição anterior, passei para 940. Outro caso de dar um salto, realmente sair dessa nota mediana, essa nota que não te leva a lugar nenhum, para uma nota alta, mais de 900, que te leva à aprovação. Ou o caso da Sara também, olha o progresso dela. Passei de 660 para 940 no Enem com a ajuda de escrever online. E eu preciso reforçar uma coisa. Nenhum deles, nenhum dos casos que eu mostrei aqui, nem das centenas de outros nossos alunos, nenhum deles chegou aqui com o talento de um Machado de Assis ou de uma Clarice Lispector. Você mesmo viu notas saindo de 560, 620 e indo para 940, 980, 1000. Isso só prova uma coisa que eu falei lá no começo, se você se lembra muito bem, se você anotou, que é o grande ditado que eu sempre gosto de reforçar. Redação não é questão de talento, é questão de método. E se você quer ter os mesmos resultados que eles, também quer ter acesso ao mesmo método que eles usaram. Simples assim. É um método que fez a diferença, é um método que fez a ponte entre o resultado ruim e o resultado excepcional, que levou à aprovação. E eu sei que você já está se perguntando, muito bem, quanto isso vai me custar? Afinal, um método completo como esse deve custar caro, não é? Ou deve ser uma coisa que só alunos de cursinhos particulares muito caros podem ter acesso. E eu preciso ser muito franco com você. Esse método poderia mesmo custar bem caro. Afinal de contas, se você vê, se você encontra uma coisa que realmente resolve os problemas de redação e abre as portas para a universidade, por assim dizer, vale a pena pagar, não é verdade? Agora, isso é o que poderia acontecer, só que eu não gosto disso. Eu não gosto desse modo de ver a coisa, em termos de educação. Eu vejo por aí professores vendendo só cursos de redação avulsos por 300, 400, 500 reais. São só umas aulas e nem de longe tem o mesmo método e ferramentas que eu mostrei aqui hoje. E ainda assim, eles vendem super caro. Menos ainda as correções, cadernos temáticos que só existem aqui para você construir seu repertório e por aí vai. Eu não gosto nada dessa ideia de ficar cobrando tão caro assim, porque eu prefiro e luto para que todo mundo possa ter acesso a esse método que gera resultado, que gera casos de sucesso incríveis, como você tem visto, e ter as mesmas chances que os alunos de colégios caros têm. Eu quero que você tenha acesso a isso, não importa a sua condição. Então, por isso, o nosso método não custa R$ 500, como a gente vê por aí. Não custa R$ 300, como a gente vê em tantos casos, só aulas por R$ 300, não custa nem R$ 100, para falar a verdade. Para você ter acesso a todo o método escrever online, com curso completo didático em vídeo, cadernos temáticos toda semana para você construir repertório, os aulões semanais com as gravações, os 400 temas inéditos que vão aumentando toda semana, correção de redação toda semana, feita por professores que geram resultados todos os anos. Para ter acesso a tudo isso, você só vai pagar R$ 49 por mês. É isso. Sem complicação, sem ter que deixar de comprar nada, sem ter que parcelar pelo resto da vida, um curso cheio de falatório que não gera resultado nenhum. Só R$ 49. Curso completo, ferramenta de construção de repertório, correção de redação toda semana. Isso dá 4 correções por mês, a propósito, o que é uma frequência excepcional se você quer avançar rápido. Assim, e se você quiser cancelar a qualquer momento, é muito fácil fazer, não tem dificuldade nenhuma. Então, R$ 49 por mês. Gente, sinceramente, está muito barato. Para ter acesso a tudo isso, a um método que funciona, que a gente poderia facilmente cobrar R$ 490 por mês, que seja, e a gente teria alunos pagando isso, você ter acesso por 10 vezes menos, realmente não tem paralelo, não tem comparativo. O trabalho que a gente faz aqui em nenhum outro lugar. 940, 960, 980,
1000 pontos na redação. É isso que a gente gera todo ano. Simples assim. É só conectar o método. Se você quer resultado assim, é só aplicar o método. Simples assim. Você aplica o passo a passo, você treina com a gente, você chega lá. Então, o negócio é o seguinte. Eu já deixei um link logo aqui embaixo do vídeo, na descrição. O que você vai fazer é clicar nele agora mesmo e tomar essa decisão que vai mudar o seu futuro. Você merece isso. Você merece sair do estado de candidato para o estado de aprovado ainda esse ano. Chega de adiar esse sonho. Chega de deixar de empurrar com a barriga, de deixar isso para depois. Chega de pensar no Enem como uma tentativa. Agora é para valer. Então, vai lá, clica no link, vem fazer parte do método e comece a usar isso ao seu favor. Eu só peço que você me prometa uma coisa, que vai voltar aqui depois, seja por e-mail, seja aqui no nosso canal, para contar o seu resultado depois do Enem. E eu tenho certeza que se você aprender a aplicar o método, se você fizer certinho, como a gente ensina, a notícia que você vai me trazer vai ser muito boa. E eu não vejo a hora de comemorar com você. A gente vai comemorar junto, a gente vai colocar o seu depoimento, como a gente fez com tantas dezenas e dezenas de outros casos, a gente vai comemorar junto. E vai ser uma grande alegria, sem dúvida. Então, vamos lá. Não esperem mais por isso. O relógio não para, a prova fica mais próxima a cada dia e você precisa resolver isso de uma vez por todas, sinceramente. Eu desejo bons estudos e nunca se esqueça disso. É a frase que você tem que memorizar para a sua vida. Redação não é questão de talento, é questão de método. E agora você também pode ter acesso a isso. Então, nós nos vemos lá dentro do método. Espero que você faça parte, assim como tantos outros já estão aproveitando, fazendo parte nesse momento. E, enquanto isso, conte com a minha ajuda nessa jornada. Pessoal, foi uma alegria ter vocês aqui hoje e fazer essa apresentação e falar sobre essas estratégias, essa macrovisão do que está acontecendo, de como funciona a redação e de qual estratégia que você deve adotar para ter verdadeiro sucesso na prova. Espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam comigo nessa jornada lá no método Escrever Online. Então, nos vemos na próxima aula. Pessoal, link na descrição. Cliquem, conheçam, vocês vão gostar, vai valer a pena. Eu prometo, isso é uma promessa pessoal. Então, nos vemos na próxima aula.